Bem, graças a Deus por estarmos aqui nesta noite para estarmos falando da Palavra de Deus e assim desfrutando das bênçãos que nós encontramos na aplicação da Palavra de Deus em nossas vidas. Que o Eterno prossiga nos abençoando grandemente. Aquele que estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo na carta de Tiago, no capítulo 1. E hoje nós vamos concluir o primeiro capítulo desta carta tão maravilhosa que é a carta de Tiago. Já tem alguns cultos que nós começamos a expô-la e assim desfrutar de todo o conhecimento que aqui é expressado através dos lábios de Tiago, o nosso querido ali, irmão em Cristo Jesus. E a partir do verso 19 até o 27 diz o seguinte: o epígrafo, o título da leitura, aqui em minha Bíblia diz o seguinte: a prática da palavra de Deus. E diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós, implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não ouvintes somente, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra, e não praticante, assemelha-se ao homem, que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla, e se retira para logo, se esquece de como era a sua aparência. Pois aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Até aqui a leitura da Palavra de Deus, e que o Senhor possa nos abençoar com o estudo das Escrituras. Então o nosso autor aqui, nesta sessão de sua carta, após ele ter dado ali declarações e esclarecimentos a respeito da origem do mal ou do pecado, do caráter de Deus, agora ele torna a falar ali com os cristãos judeus ali do primeiro século a respeito das provações. E ele nos mostra aqui com essas palavras que tanto eles quanto nós devíamos nos portar de uma forma diante das provas. Então, ele diz aqui aos cristãos judeus e a nós como nós devíamos nos portar diante das provações. E isso nós encontramos aí no primeiro bloco aí de sua sessão aqui, que é de versos 19 até o 20. A segunda sessão aí, o segundo bloco, ele demonstra que a palavra aí deve ser ali praticada e não apenas ouvida. E de versos 25 até o 27, que é o terceiro bloco aqui desta sessão que nós vamos estar meditando, ele traz aí uma orientação e um ensinamento que vai nos fazer entender, e este ensinamento aqui é um ensinamento extraordinário que ele traz, que vai nos fazer entender se de fato a nossa religião, a religião que nós praticamos é verdadeira ou é vã. E isso ele já começa aqui desta forma, no nosso texto, a dizer o seguinte, de verso 19 até o 21, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus.
Então aqui ele demonstra aos crentes judeus e a todos os crentes que em tempos posteriores iriam ouvir a palavra que ele aqui está escrevendo, como eles deviam se portar diante das provações. E aqui ele começa a salientar o modo que nós devíamos nos portar aí diante dessas provações, de modo que diante delas, eles ali, quando ouviram essas palavras aí de Tiago e nós neste tempo, devíamos falar menos e ouvir mais. Por isso que ele diz, tardio para falar, tardo, demorado para falar, mas pronto, rápido para ouvir. E um tempo atrás, uma dessas conversas que nós tínhamos aí, eu e o nosso irmão Maviel, nós dizíamos a respeito de como a pessoa aprende na vida. E nós dizíamos o seguinte, que aquele que ouve mais, ele aprende mais. E aquele que fala menos, ele erra menos. Então a aplicação desse ensino que Tiago está dando aqui é o seguinte, que diante das provações, nós devemos ouvir mais e falar menos. Porque como nós acabamos de dizer aqui, aquele que fala demais, ele erra demais. Só que aquele que ouve mais, ele aprende mais. Então desta forma nós devíamos ser tardos para falar, mas rápidos, prontos para ouvir. Porque como dissemos, o que ouve mais ele aprende mais. E o que fala demais, erra demais também. Então, aqui nós vemos outro tipo de ensinamento que Tiago está trazendo. Ali no início de nossa exposição a essa carta aqui, ele falava a respeito do sentido das provações. Agora ele começa a salientar a respeito da atitude que os cristãos deviam ter diante dessas provações. Deste modo, nenhum ser humano, crente ou não crente, deve andar agindo irados. Porque aquele que anda irado, como nós dissemos aí, ele não escuta conselhos, nem humanos e tampouco divinos. Então é necessário, tanto os cristãos quanto os não cristãos, sempre estar andando ali com paciência e nunca se deixando levar aí pela irritabilidade. Então nenhum ser humano, crente ou não, jamais pode deixar se levar pela ira, pois irados são incapazes de ouvir conselhos e cometem muitos erros. E aquele que é cristão, aquele que se propõe a estudar as Escrituras Sagradas, aquele que se propõe a viver uma vida em Cristo, se ele anda iracundo, se ele anda irado, ele é incapaz de ouvir a palavra de Deus. Assim como Moisés, ali em Números 20, de versos 2 até o 20, ele comete um grave erro. E eu acredito que todos se lembram dessa passagem. Na primeira ocasião ali em Números, ou em Êxodo, corrijo, Deus falou para ele, vai até a pedra, vai até a rocha e fere ela, que ela vai dar água ali para o povo. E esta pedra havia uma tipologia ali que representava o Senhor e Salvador Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário. E por isso poderia ser ferida. Mas em sua segunda vinda, ele não poderia ser ferido. E nesta ocasião aqui de Números 20, a pedra estava ali novamente, representava novamente a Cristo. Só que Deus disse para ele, vai e fale à rocha, e ela vai dar água para o povo. Só que Moisés, irado, ele comete um grave erro de não ouvir a voz de Deus. Ele só ouviu ali as palavras que dizia, vai até a pedra, vai até a rocha. E ali nesse intuito de dar água para o povo e fazer que esse povo rebelde e contradizente ali calasse a sua boca e parasse de importuná-lo, ele vai e fere a rocha pela segunda vez. E isso causou um grave problema aí nas tipologias bíblicas e desta forma ele não pôde entrar à terra prometida. E o porquê? Porque estava irado e assim não ouviu a palavra de Deus. Então desta forma Moisés ele foi impedido de entrar à terra prometida porque ele agiu ali irado. Então desta forma nós temos um exemplo aí
bíblico que nos mostra que a ira nos afasta totalmente do Criador e nós não conseguimos ouvir a sua palavra. Deste modo, nestes versos, Tiago ele nos ensina a ter autocontrole emocional. Então, desta forma, não haja aí no impulso da sua ira. Se for possível, conte até 1000. Pense até 1000 vezes antes de dar uma resposta a quem quer que seja que esteja ali te importunando, te irando e te trazendo alguma palavra aí que seja negativa. Desta forma, nunca haja com ira. Porque com ira, com certeza, nós vamos nos afastar do Criador. A ira te deixa muito longe do Deus Todo-Poderoso. E isso, ele salienta que deve ser feito com humildade, preparando o nosso coração como se fosse um terreno ali para ser semeado. Mas ser semeado o quê? Ser semeado a semente da palavra. Porque é através dessa palavra que está sendo aí enxertada ou ali implantada em nós, é que nós conseguiremos ter autocontrole. Você sozinho jamais conseguirá controlar o seu temperamento, a sua ira, o seu eu interior. Então, deve ser preparado esse coração como se fosse um terreno para ser semeado com a semente palavra. E isso é feito despojando-se de toda a maledicência, de tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, de tudo aquilo que a palavra de Deus diz que é incorreto. Então, palavras torpes, pensamentos negativos, iras, lascívias, descontentamento com as coisas, ingratidão, todo esse tipo de coisa deve ser rejeitado. E principalmente o fato aí de falar, porque ele diz que aquele que não refreia a sua língua, esse está enganando o seu coração. E desta forma nós devemos entender que a língua é um mal que é irremediável. E desta forma, humanamente, nós não conseguimos controlar. E essa questão da língua, Tiago ele vai começar ali a se aprofundar a partir do capítulo 3. E ali é que nós vamos começar a falar a respeito do mal que a língua ela pode causar. Então, desta forma, é necessário nós sempre falarmos positivamente e cuidar os nossos pensamentos, principalmente, porque é dos pensamentos que saem as palavras negativas e as iras. Então, prepare o seu coração como se fosse um terreno e semeie esse coração com a palavra. Desta forma, se despoje aí de todo o acúmulo de malícia, de toda a maldade e se revista da palavra de Deus até que não reste nada aí do velho homem. Essa palavra ela tem que te purificar a cada dia, ela tem que transformar o seu eu interior. Você tem que ser uma pessoa diferente, de modo que quando você andar por esta terra, o mundo deve olhar para você e ver que você é um cristão, ver que você é diferente, que seus atos, as suas atitudes aqui neste mundo revelam que você está em obediência à palavra, que você está com o coração contrito e é temente a Deus e você obedece os seus mandamentos. O ato de despojar-se aqui, essa palavra que foi usada por Tiago, refere-se a algo parecido com isso. A pessoa trabalha um longo dia, árduo de trabalho, e ela chega com a roupa ali toda suja. Ela retira essa roupa suja e lança de lado. Então isso é despojar-se, retirar a roupa suja. E que roupa suja seria essa? A roupa suja do pecado, o seu eu carnal, despojar-se de tudo que é equivocado. E nos versos 22 a 24 ele diz assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então aqui ele já começa ali a salientar a respeito novamente da palavra de Deus, que esta palavra ela não deve ser meramente ouvida,
mas praticada, obedecida. Porque quem ouve a palavra e não a pratica é semelhante a alguém que contempla aí a sua face no espelho e logo se esquece. Isso significa que a pessoa se torna aí o quê? Se torna um ouvinte esquecido. E o que seria um ouvinte esquecido? Alguém que acabou de ouvir a palavra de Deus e logo ela se esqueceu. E ela acaba se tornando como o que o Senhor Jesus nos ensinou ali na parábola do semeador, daquelas sementes que foram semeadas. A pessoa acaba se tornando uma semente que foi semeada ao pé do caminho, que logo ela germinou, mas ela não deu fruto porque não tinha raiz profunda. Essa pessoa ela só ouviu a palavra, ela não se aprofundou, ela não procurou obedecer às Escrituras e desta forma ela logo se esqueceu. E quando chegou a primeira provação, como ela não estava ali alicerçada na palavra, ela logo se espalhou. Ela não se ajuntou mais com o Senhor porque não tinha raiz profunda. Então, nesses versos, ele segue suas orientações demonstrando um método que os crentes usariam aí para refrear a sua língua e seus desejos carnais. O modo que a pessoa usaria este método aí, que ele afirma aí, é a prática da palavra. Não é apenas vir à igreja, vir aos cultos e ouvir a pregação da palavra, mas praticar aquilo que se ouve sendo pregado. E é essa palavra, essa semente palavra que a cada dia é semeada nos corações que deve frutificar, para que assim possa produzir o novo nascimento nas águas da palavra. Se esta palavra aí, ela não está produzindo nada, você está se tornando um ouvinte negligente e esquecido, primeiramente essa palavra aí se torna inútil, vazia e depois, por último, sem sentido. Porque você só está ouvindo e não está praticando. E isso ele esclarece que é através da santificação, estudo e prática da palavra, demonstrando que não era simplesmente ouvir, mas fazer o quê? Praticar a palavra, obedecer a palavra. Pois aquele que ouve e não pratica se torna um ouvinte esquecido, e aquilo que ouve e não pratica se torna infrutífero. Não produz nada, não produz transformação de vida, porque toda vez que a pessoa ouve a palavra, entra por um ouvido e sai pelo outro, e ela continua vivendo como um ímpio, vivendo como um mundano. De forma que quando tal pessoa anda pelas ruas da cidade, no meio da sociedade, não se faz diferença, é apenas mais um. E você não é mais um aqui nesta terra. Se você de fato é um herdeiro da promessa, é um filho de Deus, você vai ser diferente, você não vai ser igual às pessoas que se encontram neste mundo, o qual nós já estudamos a carta do apóstolo João e ele dizia que era esse sistema deste mundo aqui, podre e depravado, cheio de pecados, onde o errado se tornou certo e o certo acaba se tornando errado. Então, desta forma, um cristão, como eu já salientei aqui outras vezes, ele acaba andando na contramão de todo esse sistema corrupto, depravado e contaminado pelo pecado. Se a pessoa não anda desta forma, ou ela ainda não se converteu, ou de fato, ela ainda não é um cristão, ela não é um filho de Deus, porque as promessas de Deus são para os filhos de Deus, e uma das promessas que Deus promete a seus filhos é o novo nascimento. E se a pessoa segue ouvindo a palavra e não há nenhum tipo de crescimento espiritual, não há nenhum tipo de aprendizado, tal pessoa está se identificando como não sendo do grupo dos eleitos de Deus. Então, aquilo que se ouve e não pratica acaba se tornando, primeiramente, inútil, em segundo lugar, vazio e depois, em terceiro lugar, sem sentido, porque ela não está aplicando a sua vida. E palavra essa que ele santifica, que não estava em nós. Ele diz que foi implantada em nós, foi enxertada em nós, como diz a Almeida Revista e Corrigida, que diz ali que esta palavra foi implantada, ou seja, é de fonte exterior, foi colocada em nós. Essa palavra não estava em nós, mas foi uma dádiva divina, uma semente, palavra que foi colocada em nossos corações.
E quando eu digo dádiva, isso quer dizer que foi um presente do Eterno. Foi a melhor coisa que Ele podia te dar depois da salvação, foi entregar a sua palavra e dizer: filho, estude a palavra, pratique a palavra, obedeça essa palavra. Porque se você não obedecer, ela vai se tornar vazia para você e vai se tornar sem sentido. É necessário obedecer, não só ouvir. Mas vamos seguindo. Essa palavra não estava em nós, mas foi colocada em nós, demonstrando que é algo que foi concedido pela graça de Deus. Ele te atraiu, Ele te conduziu até o seu redil e Ele colocou essa palavra em você, e Ele colocou porque Ele quis. Não foi porque você foi mais esperto e ouviu a palavra e se agarrou dela. Não, foi porque Ele te atraiu, foi porque Ele te induziu aquilo que era verdadeiro. E por isso que Tiago diz que essa lei da liberdade aí foi implantada em você. Era algo que não existia em você, mas foi colocado em você. Foi um presente que Ele deu. E presentes nós usamos e desfrutamos dele. Você tem desfrutado da palavra de Deus? Você tem vivido a palavra de Deus? Você tem observado os mandamentos de Deus? E essa graça que Ele nos dá, essa palavra em forma de graça aí, é uma dádiva divina, que mediante a influência e unção de Cristo é poderosa para nos salvar. E o porquê essa palavra, essa lei da liberdade aí da qual Tiago fala, ela é poderosa para nos salvar, porque ela nos liberta da escravidão do pecado e nos mostra o caminho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se não existisse a Bíblia, se não existisse as Santas Escrituras, você não saberia nem a existência de um Cristo. E você não saberia que Ele morreu por você na cruz do Calvário. Essa palavra é uma tocha que te ilumina em lugar escuro e te mostra o caminho da realidade, o caminho da verdadeira graça. Graça essa que é Cristo. O caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar ao Pai se não chegar até Cristo, se não vir até Ele mesmo. Porque Ele disse lá em São João 10,30, eu e o Pai somos um. Então é necessário passar por Cristo, não é por uma religião, não é por uma seita religiosa ou por uma igreja que você vai chegar à salvação, mas o caminho da cruz você encontra através das Escrituras. O caminho que te induz para Cristo é através da Bíblia, e Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, essa palavra é tão poderosa que ela é capaz de desfazer todo o pecado que estava em nós e que depois de conhecermos a respeito de Cristo, recebermos a Ele como nosso único e suficiente Salvador, ali todo o pecado é desintegrado mediante o sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa palavra é poderosa porque te liberta do pecado. Em João 8,32 ele disse, o Senhor Jesus Cristo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade da qual ele falava era ele próprio. Ele estava dizendo, conheçam a mim e eu vou libertar a vocês. E no verso 36 ele dizia, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Ele é o único que pode nos libertar da servidão do pecado. E versos 25 até o 27, Tiago traz um ensinamento extraordinário aqui, ó. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. E ele nos mostra aqui algo bastante profundo. Como nós vamos examinar que a religião que nós praticamos é uma religião verdadeira, uma religião genuína? É o que ele demonstra aqui. E estes versos falam de uma religião aí muito mais profunda, meus irmãos, do que simplesmente ir ao culto, ir para ritos litúrgicos ali, louvar a Deus e cantar e orar, ter uma vida de piedade.
A religião da qual Tiago fala aqui é um cristianismo ativo, onde aparecem atos que demonstram que a pessoa está obedecendo a palavra de Deus. Então, fala de um cristianismo aí ativo, onde entram práticas que revelam que se de fato estamos obedecendo às Escrituras. E para isso, ele recorre aí ao Velho Testamento e nos traz palavras que demonstram um Deus que se preocupa ali com questões sociais, se preocupa ali com a questão dos órfãos e das viúvas, das pessoas mais simples aí da sociedade. Abra comigo aí no capítulo 7 de Zacarias, em versículos 9 e 10, que possivelmente era a escritura da qual Tiago estava fazendo referência aqui quando falou dos órfãos e das viúvas. Então, em Zacarias, no capítulo 7, nós encontramos isso daqui, ó. Zacarias, capítulo 7, versículos 9 e 10. Diz assim, ó: Assim falara o Senhor dos Exércitos: escutai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Então, o que ele estava falando aqui, o profeta Zacarias? Que ninguém deveria estar aí deixando de lado a questão do seu próximo. Se o seu próximo te procurar com alguma demanda e você tiver condições de ajudá-lo, você deveria ajudá-lo. E essas palavras aqui nos ensinam a amar o próximo. E deste modo, o conselho pastoral que Tiago traz aqui é o seguinte: domínio próprio, amor a Deus e ao próximo. E algo bastante interessante aqui nós encontramos ainda no Velho Testamento. O profeta Miqueias, no capítulo 6, de versículos 6 a 8, ele diz algo a respeito aí da vida devocional aí, ó, da religião. Abra comigo em Miqueias, no capítulo 6. Vamos ver o que nós encontramos aqui. Miqueias, capítulo 6, de versículos 6 a 8, ó. E diz aqui, ó: Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei perante ele com holocausto, com bezerros de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? E o que Miqueias está argumentando aqui? O que eu vou oferecer a Deus para que Ele expurgue o meu pecado, para que Ele tire o meu pecado? Eu vou oferecer aí carneiros, ribeiros de azeite, o meu filho primogênito? E aqui ele responde, ó: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Então ele está dizendo aqui que acima de qualquer liturgia, de qualquer culto aí, a prática da misericórdia e da justiça é o que Deus pede de nós. E essa prática de misericórdia e justiça aí deve-se à prática da palavra. Então o profeta Miqueias nos ensina que qualquer tipo de adoração aí, meus irmãos, que o homem ofereça a Deus, ou qualquer tipo de adoração que o homem possa apresentar a Deus, acaba se tornando inútil se ele não praticar a palavra, se ele não praticar a justiça e a misericórdia. Porque a Bíblia nos ensina a ser misericordiosos. Ainda com o seu pior inimigo, você deve ter misericórdia dele. Não como um ensino de um livro apócrifo que diz que se o teu inimigo pedir o pão, você deve negar o pão para ele. Mas você deve fazer como o apóstolo Paulo disse lá em Romanos 12. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se ele estiver com fome, dá-lhe de comer. Dá-lhe tudo o que ele precisar. Ofereça para ele. Então, se não houver a prática da justiça, do amor e a misericórdia, e se nós não formos humildes diante de Deus, tal religião não vale nada. Não adianta
chegar aos pés do Senhor, apresentar sacrifício de louvor. Se você não tem misericórdia, não se compadece do necessitado, você não se compadece do próximo, você não tem misericórdia daquele que está encharcado no lodo do pecado, nada disso faz sentido se você não for misericordioso e justo. E com isso eu concluo aqui com algumas aplicações. A primeira: aquele que não refreia a sua língua e não a controla, ele é um tolo e age como um doido. E por quê? Abra comigo aí, em Mateus capítulo 15 e versículo 8, e veja o que Jesus diz aqui, Prestem bem atenção. Em Mateus, no capítulo 15 e versículo 8, que o Senhor Jesus nos ensina aqui. E pelo que vocês veem aqui nessa carta, está recheada de ensinos que vieram do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso quer dizer que Tiago, ele não era apenas ouvinte, mas ele era o quê? Praticante da palavra. Ele obedecia aquilo que o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o seu irmão segundo a carne, havia ensinado. Então no 15:11 diz assim, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, palavras frívolas, palavras ociosas, é isso que vai contaminar o homem. Então, nesse sentido, nós devemos refrear a nossa língua. E o que significa refrear? É como colocasse um cabresto na boca. Muitas pessoas vão te irritar, vão te fazer falar coisas que você não queria falar. E desta forma, se tal pessoa estiver te irritando e te fazendo falar coisas que você não queria, primeiramente você deve pensar antes de falar. Como eu disse ao início, conte até 1000 se possível, mas não dê a resposta. Porque tem pessoas que não merecem a nossa resposta. Porque muitas vezes são pessoas que são enviadas por Satanás para tirar você da comunhão. E se você quer viver uma vida em Cristo Jesus, uma vida de comunhão com o Pai, você deve refrear a sua língua. E como Tiago disse, tardio para falar, tardio para se irar, porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. E essa justiça implica tudo o que é ensinado aqui nas Escrituras. Segundo ponto, prestem bem atenção nisto. Devemos verdadeiramente nos despojar do velho homem como alguém que retira de si a roupa suja, como eu estava falando ao início, de modo que aquele que procura servir a Cristo a cada dia deve negar a sua vida carnal, os seus desejos carnais, negar aquilo que te induz ao pecado. Então, desta forma, tudo aquilo que te separa de Cristo, tudo aquilo que você percebe que vai te afastar, conversações equivocadas, livros, revistas, vídeos que você possa assistir na internet, tudo aquilo que possa te separar da comunhão de Cristo, você deve se apartar se você perceber que aquilo está te atrapalhando. Se aquilo está te tirando do foco da sua vida devocional de obediência à palavra, você deve rejeitar. Então, há um modo que você se revista do novo homem e seja assim dirigido pelo Espírito Santo. Abra comigo aí em Efésios, capítulo 4, versículo 22 ao 25. E nós vamos encontrar aqui que Tiago estava em total harmonia. Também com quem? Com Paulo, que reformador da igreja, Lutero, dizia que havia uma discordância entre eles, mas foi passando-se o tempo e foi visto que havia harmonia entre os dois. E isso foi, vamos dizer ali, corrigido por meio de João Calvino. João Calvino, com seus ensinos, demonstrou que Paulo e Tiago estavam em total harmonia. Mas aqui no versículo 22 até o 25, diz o seguinte, de Efésios capítulo 4, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a cobiça do engano,
e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, o mesmo que Tiago está falando ali, que o crente em Cristo deve se despojar do velho homem, como alguém que retira de si uma roupa suja, contaminada, com toda a sujeira aí, assim o eleito de Deus devia fazer segundo a concepção de Paulo aí, que deveria se revestir do novo homem, que segue guiado pelo Espírito Santo de Deus. E no verso 27 até o 30, ele segue aqui, nem deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. E aqui Paulo está falando da questão da religião, da prática da palavra. Então, ele vai estar trabalhando para que tenha com o que acudir ali ao necessitado. Se alguém o procurar com necessidade, ele vai ter com o que o suprir. Mas ele segue aqui, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação. Palavras negativas, ou que nós chamamos aí de palavrões, nem devem passar dentro da boca de um filho de Deus, deve passar longe, porque nós devemos viver em santificação. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Você está transmitindo graça com as palavras que estão saindo da sua boca? Ou você vive falando coisas sem sentido, palavras que mais escandalizam a obra de Deus do que ali conduzem as pessoas à retidão? Então ele disse que nós devemos transmitir palavras que edifiquem as pessoas e que possam encaminhá-los à retidão. E diz aqui, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E o apóstolo Paulo, ele segue aqui, vamos a Colossenses agora, no capítulo 3, versículos 8 ao 10, nós encontramos coisas semelhantes aqui também. Colossenses capítulo 3, versículos 8 até o 10. Diz assim: ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. E aqui ele começa a falar, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despedistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Você está se revestindo do novo homem com os feitos daquele que o criou? Se Jesus Cristo era humilde, era piedoso quando andou aqui sobre essa terra, você está transmitindo essa mesma aparência aí de piedade? Ou você continua vivendo como um pecador? É tempo de nós analisarmos as nossas vidas e ver se os nossos atos estão em concordância com a palavra de Deus. Porque senão é hora de mudarmos, é hora de darmos lugar ao Espírito Santo. E o terceiro e último ponto aqui de aplicação, o fato de irmos à igreja, cantarmos a Deus e ouvirmos a palavra de Deus, a pregação da palavra, isso não nos faz salvos. Ainda que são coisas boas, você ir à igreja, cantar a Deus, ouvir a pregação da palavra de Deus, ter uma vida devocional diária, tudo isso são coisas ótimas, mas não são tudo na vida do cristão. De modo que o que nos faz salvos é uma vida de obediência à palavra de Deus. Calvino, ele dizia que a obediência é a mãe do conhecimento. Então, se você tem obediência à palavra, você vai ter conhecimento da mesma. Era isso que ele queria dizer. Então, ele diz que aí a obediência é a mãe do conhecimento. Então, deste modo, se você vive em obediência, você está andando com aquela que vai dar a luz ao conhecimento. Veja o que diz o Senhor Jesus em Mateus,
no capítulo 7 e versículos 24 ao 25. Então, o que nos faz salvos na vida cristã é a prática da palavra, ou seja, a aplicação da mesma nas nossas vidas, mas uma aplicação com profundidade. E aquele que pratica a palavra, vai acontecer isso aqui que Jesus disse, ó. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, estou no verso 24 do capítulo 7 de Mateus, ó. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então Jesus estava ensinando aqui aos seus discípulos que todo aquele que ouvia a palavra dele e a praticava era semelhante a um homem que havia construído a sua casa sobre um rochedo. E quando veio a tempestade, quando veio a perturbação no mundo, o vento bateu, a chuva caiu, correram as águas e a casa continuou no mesmo lugar como estava.